Fala pessoal, então vamos nessa aí, né? Nós vimos o que anteriormente, né? Medida de tendência central aí para dados não agrupados, certo? Então agora iremos ver o que para dados agrupados aí, né? Eu espero que vocês já tenham em mente, né, o que são dados não agrupados e o que são dados, né, agrupados aí. Certo? Então, dados agrupados, né, para variáveis discretas, tranquilo, certo? Então a gente tem variável discreta, né, que não assume valores não tão distantes, né, das nossas variáveis, né, dos nossos dados coletados. E temos a variável aí contínua, que é o que, né, por intervalos, onde a gente tem, né, os intervalos entre um dado e outro são muito distantes aí. Então é uma análise de dados, né, muito grande, né, com vários números, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver o que a média aritmética, né, ou a média aí dado por x barra, certo? Então quando os dados estão resumidos em uma tabela, né, de frequência, podemos calcular a média aritmética ponderando os valores da tabela pela frequência de cada um deles aí. Então vamos ver o que significa isso daí, né, pessoal? Então, para dados agrupados, né? Então não vamos esquecer que são dados agrupados. Como calculo, né, essa média aritmética aí? Quando a gente tem uma tabela, né, de dados agrupados que a gente possui a frequência. Então a nossa média vai ser o que? O somatório do produto entre nosso valor, nosso dado, certo? Meu valor de x vezes quem, né? Vezes a frequência absoluta, né, que corresponde aí a esse x, a esse dado aí. Dividido aí pelo quem, né? Pelo total aí de observações, tranquilo? Então, onde x aí, x barra, a nossa média, certo? O nosso x é o valor de x, né? O nosso f aqui é a frequência absoluta do valor de quem? De x, certo? Correspondente. E dividido aí pelo somatório de quem? Né? Da nossa frequência absoluta, né? Que é o número total de observações. Tranquilo, então, a média aritmética. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O nosso primeiro exemplo. Então, erros por página, né? E o número de páginas. Então, a relação, né, entre o erro de página e quantas páginas apresentaram, né, esse erro. Então, aqui o número de páginas a gente sabe que é o que? É a nossa frequência absoluta, né? O nosso aqui, o nosso zero é o que? O nosso zero é o nosso x. Tranquilo? Então, beleza. Então, eu tenho aqui, né, 5 dados, né, coletados na nossa amostra. E vimos o quê? Que tem que com 0 erros, né, a gente tem o quê? Um número aí de 25 páginas, tranquilo? Um erro a gente tem um total aí de 20 páginas, né? 2 erros a gente tem um total de 3 páginas, né? Com 3 erros, né? Somente uma, com 4 erros, né? Também somente um. Então, como vai funcionar, né? A gente pode criar mais uma tabelinha aqui do lado, ó, aqui perfeito, né? Depois a gente melhora isso daí. Então aqui vai ser quem, né? A minha frequência, certo? Que é a tabela aqui de frequência absoluta. Aqui o nosso x, certo? Então a gente vai ter que fazer o produto entre a frequência absoluta, certo? Vezes quem? O nosso x, certo? Então vai ficar o quê, né? 25 vezes 0, né? Vai dar 0. Tranquilo? 20 vezes 1, né? Vai dar 20. Tranquilo? E 2 vezes 3 aí vai dar 6, 3 vezes 1 vai dar 3, certo? 4 vezes 1 vai dar 4, certo? Então vai dar um total de 26, né? 30, 33, tranquilo? Então aqui o somatório aqui da nossa aqui vai dar o que? 33. Show de bola, não? Então, dividido aí pelo somatório de quem, né? Pelo número de observações. Então, esse número de observações aí vai ser o quê? Né? O somatório da minha frequência, né, absoluta. Então, 25 com 20 aí vai dar 45, 48, 50. Então, aqui a gente coloca como somatório aí, ó. Então, a somatória da minha frequência absoluta é 50. Então, a média aritmética vai ser o quê? 33 dividido por 50.
Aí, certo? Então, interpretando, tem a média, vai ser igual ao somatório do produto entre, né, o meu x, né, o nosso dado aqui, vezes quem? A frequência absoluta, né, dividido pelo somatório da nossa frequência absoluta, ou também podemos chamar de número de observações, né, que no caso o número de observações, né, é o somatório aí da nossa frequência, né, absoluta, que é aí 50. Tranquilo? Então vai ser o quê? Né? Podemos fazer dessa forma, né? Ou da outra forma, eu acho que fica bem mais claro, é bem mais simples de se interpretar, é criar mais uma tabela aí, identificando como o produto entre o que? A frequência e, né, e o nosso x aqui, o nosso dado, né, o nosso valor de x. Certo? Então vai ficar aí 33 sobre 50, então a média aritmética, né? A média entre, né, os nossos números de páginas aí, né, que apresentam esses erros, a gente tem uma média aí de 0,66. Então, exercício 1, né, para vocês fazerem, mas eu vou ajudar vocês a fazerem isso daqui. Então, considera a distribuição relativa a 34 famílias, certo? Então, de 4 filhos aí. Considerando como variável, né, o número de filhos do sexo masculino, determina a média aritmética por quê? Ponderada. Certo? Por que ponderada? Né? Porque a gente está trabalhando aí com frequências, né? Então, são com dados agrupados, né, onde a gente tem esses formatos agrupados aí e nossa frequência. Então, aqui eu tenho, né, o número de, né, com o número de filhos aí do sexo masculino, né, tem o número de meninos 0, né, quantas pessoas têm um filho, né, 2 filhos, né, 3 filhos e 4 filhos aí. Então, podemos observar aqui, como 0 filhos, eu tenho o quê? 2 pessoas aí, certo? 2 famílias, na verdade, possuem aí 0 filhos, né? 6 famílias aí possuem o quê? 1 filho, 10 famílias aí possuem o quê? 2 filhos, certo? 12 famílias possuem aí 3 filhos e 4 famílias aí possuem 4 filhos. Então, o somatório da frequência absoluta, né, é igual a 34. Beleza, a gente acabou por isso aí? Não, né? A gente vai criar mais uma tabelinha, né, para poder... Lembrando que a gente está trabalhando com dados agrupados, né? A gente possui frequência. Então, a gente cria mais uma coluna aí, que é o que? Né? O produto entre o nosso x, né, que é o nosso valor aqui, dos nossos dados coletados, né, vezes quem? A frequência absoluta. Certo? Então, fazendo isso daí, né? Certo? Então, fazendo isso aí, eu tenho um produto entre x vezes a nossa frequência absoluta, 2 vezes 0, né? Vai ser 0 aí. 6 vezes 1 vai dar 6, certo? Né? 2 vezes 10 aí vai dar 20, tranquilo? Né? 3 vezes 12 aí vai ser igual a 36, certo? E 4 vezes 4, 16. Então, a gente, o somatório aí, né, do produto entre a nossa variável, aqui o nosso valor de x, que é o que? O número de meninos, né, que é os dados coletados aí, a gente vai ser 36 mais 16 mais 20 aí mais 6. Então, totalizando aí um somatório de 78. Certo? Então, a formulinha, né, ela diz o que, né, que a média vai ser o que, né, é o produto, o somatório, né, entre o produto, entre x vezes a frequência absoluta, né, dividido ou pelo número de observações, ou dividido aí pelo somatório de quem, né, da nossa frequência absoluta. Tranquilo? Então vai ser aqui a média aritmética, certo? A média aí entre todos esses dados coletados, né, entre essas famílias, né, a distribuição relativa dessas famílias com a quantidade de filhos, que vai ser o que, né, 78 aí dividido aí por 34, certo? Então 78 dividido por 34, a gente vai ter uma média, né, aproximadamente aí de 2,29, certo? Então é basicamente isso, não tem, né,
problema nenhum. Então, novamente aqui a gente faz o produto entre XI, né? XI é o que é os nossos dados coletados, né? Então, a média é o que é o somatório do produto entre, né, XI vezes FI, dividido aí pelo somatório da nossa frequência absoluta, né, que deu 2,29, né, utilizando lá o arredondamento pelo IBGE, certo? Então a gente pode dizer que isso aproximadamente aí é 2,3, certo? Então o último aqui é maior do que 5, a gente acrescenta, né, um algarismo aí à sua casa esquerda. Tranquilo? Então vai dar o que? Uma média aritmética aí de 2,3. Então viram que jeito que é bacana. Então tem mais um exercício para vocês fazerem, né? Vou deixar vocês fazerem. Possui resolução, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Sempre, pessoal, interessante é o que? Vocês, né, o exemplo que eu dou é sempre vocês refazerem, tentar formular uma maneira diferente, né? Modificar os dados, tranquilo, para quê? Para ter uma fixação melhor aí, né, no conteúdo. Certo? Então aqui agora a gente vai ver o que, né? A moda, né? A moda o que? Para os dados agrupados. Então o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Então a gente viu que a moda é o que? É o que mais, que tem maior frequência de aparecimento aí. Então um exemplo aqui, observe o resultado de um levantamento feito o quê? Com 50 funcionários, né, de uma empresa, referente aos salários, né, em salário mínimo aí. Certo? Então a gente tem o que aqui? Né, com 2 salários mínimos, né, a gente tem o que? 18 funcionários que ganham 2 salários mínimos. 3 salários mínimos aí a gente tem 12 funcionários. Né, 4 salário mínimo a gente tem 10 funcionários. Com 5 salário mínimo, né, 6 funcionários. Com 6 salário mínimo, né, 5 funcionários. Então um somatório aqui, quem que é esse número de funcionários é o que é a nossa frequência, né, absoluta. Então o somatório aqui, o total é dado pelo, né, somatório, né, somando aqui a nossa frequência absoluta, a gente chega aqui que é um total de observações de 51 pessoas. Né? Certo? Então beleza. O que a gente vai fazer agora? Quem que é a moda aí, pessoal? Né? Então a moda vai ser o quê? A moda é igual ao quê? O que possui mais frequência, então o que tem mais frequência aí, né, é o que ganham aí 2 salários mínimos, porque tem maior frequência, então são 18 funcionários aí que ganham, né, 2 salários mínimos. Então, pois apresenta o que? Né, a maior frequência. Certo? Então, beleza. Então, para dados agrupados, variável, né, a gente está trabalhando com variável discreta, então o valor que aparece com mais frequência é um conjunto de dados, né, chamado do que? De moda. Então, neste exemplo aqui, quem que é a nossa, né, nossa moda aqui? Então, a gente observando as frequências, a gente tem 2, né, 6, 10, 12. Então, a gente pode observar aqui que a nossa moda, né, é aqui. Né? A nossa moda vai ser 3, certo? É o que aparece com mais frequência aí. Então, são 3 filhos, é a nossa moda. Então, a gente tem mais famílias que possuem o quê? 3 filhos. Tranquilo? Então, show de bola. Então, o processo de cálculo da mediana é o mesmo, certo? Então, basta observar o número de elementos da série e seguir os critérios estabelecidos, localizando que é o valor mediano na tabela de frequência acumulada. Certo? Então, vamos lá. Então, um exemplo, observe os resultados de um levantamento feito com 51 funcionários de uma empresa. Né, pessoal, aqui vocês me perdoem, né, aqui na verdade aqui, né, é 51, certo? Então fazendo o somatório ali é 18 mais 12 mais 10 mais 6 mais 5 igual a 51. Vocês me perdoem aí que é um errinho básico aí. Tranquilo? Então 51 funcionários de uma empresa referente ao salário mínimo, né, o que a gente vem estudando. Quem que é a média, né? Quem que é a mediana nossa aí agora? Certo? Então, aguente a curiosidade aí, e a gente vê, né, essa mediana na próxima aula. Então, um grande abraço a todos e bons estudos aí.